A Alemanha, 1937. Em apenas 4 anos, ao impor suas políticas econômicas nacionais à força bruta, Adolf Hitler parecia ter cumprido sua promessa de levar novamente a Alemanha à prosperidade. A Alemanha, em 1933, estava debilitada economicamente. Existiam mais de 6 milhões de desempregados e o desemprego havia chegado a quase 1/3 da população alemã. Quando Hitler assumiu o poder em 1933, prometeu aos alemães que essa seria a sua primeira prioridade. Os nazistas haviam colhido os frutos da recuperação econômica global e contavam com as típicas políticas protecionistas projetadas para priorizar a indústria alemã nacional, enquanto instituía o rearmamento militar em larga escala. Eu não conheço nenhum industrialista ou comerciante que não apoiava o rearmamento. E, de fato, podíamos dizer que era a coisa mais patriótica que os alemães faziam. Tínhamos o que parecia ser crescimento econômico, estabilidade política, e era um país que estava começando a ser bem administrado e gerido. Mas havia um lado totalmente mais sinistro dessa recuperação econômica: o uso das famosas leis raciais de Nuremberg para confiscar negócios e propriedades pertencentes a judeus para o Estado nazista. Os nazistas e seus colaboradores se beneficiaram da arianização, que foi um roubo disseminado das propriedades e bens dos judeus. Embora a Alemanha estivesse se deleitando com a sua confiança recém-descoberta, Hitler e seus camaradas estavam ocupados vendendo a alma do país. (30 de janeiro de 1933). A Alemanha saudou seu novo chanceler, Adolf Hitler. O imigrante austríaco e ex-cabo do exército havia prometido aos fiéis nazistas que a Alemanha se reergueria e alcançaria posição de proeminência e prosperidade. Mas Hitler não estava satisfeito em estar apenas com o futuro da Alemanha em suas mãos. Ele queria controlar toda a Europa e talvez o mundo inteiro. Quando Hitler chegou ao poder, decidiu convocar eleições gerais, porque queria ver se conseguia a maioria no Palácio de Reichstag para aprovar a lei de concessão de plenos poderes e se livrar da democracia. Assim, ele teria em suas mãos todos os poderes do parlamento. Ele queria o poder absoluto, mas para conseguir precisava de dinheiro, muito dinheiro. Em 20 de fevereiro de 1933, Hermann Göring, o presidente do Reichstag, chamou 25 industrialistas e financistas mais proeminentes da Alemanha para participar de uma reunião secreta com Hitler, na sua residência oficial, a fim de discutir o financiamento da campanha eleitoral nazista. Estavam presentes na reunião figuras muito significativas. Estavam Gustav Krupp, Fritz von Oppel, Georg von Schnitzler, Albert Vogler. Eram personagens muito importantes e de peso. Depois que Göring abriu a reunião e fez as apresentações, Hitler tomou a palavra e fez o que fazia de melhor. Ele adulou e convenceu sua plateia e deixou bem claro que ele estava prestes a facilitar a vida de todos eles consideravelmente, contanto que contassem com seus planos e doassem dinheiro. 14 anos depois, nos julgamentos de Nuremberg de 1946, os documentos revelaram a extensão do conluio subsequente dos industrialistas e as contribuições financeiras à causa nazista. As quantias contribuídas pelos participantes da reunião de 20 de fevereiro de 1933 na casa do Göring foram pagas aos banqueiros Delbruck Schickler Company, como crédito na conta Nationale Treuhand. Eu fui designado para utilizar essa conta, que administrei como administrador judicial. Eu utilizei os valores dessa conta, emitindo cheques para o Sr. Hess. Até agora, eu não sei o que o Sr. Hess fez com o dinheiro. Com milhões de marcos alemães transferidos por Schacht para o líder nazista Rudolf Hess, o partido nazista poderia embarcar em sua campanha eleitoral, confiante da vitória que daria os votos para aprovar a lei de concessão de plenos poderes e assumir o poder absoluto. Essa campanha foi marcada pelo incêndio do Reichstag. Os comunistas foram culpados por tal evento que Hitler usou como pretexto para declará-los criminosos.
Na eleição de 5 de março, os nazistas aumentaram seu número de votos, mas ainda não eram a maioria que desejavam. Eles precisavam barganhar uma coalizão no Reichstag. Então, manter os cofres do partido cheios era mais vital que nunca. Como recompensa por seus serviços como intermediário entre os líderes industrialistas e banqueiros alemães, Schacht foi convidado para reocupar o cargo de presidente do Reichsbank. O regime de Hitler precisava de credibilidade desde o começo, e o melhor modo de fazer isso era contratar alguém que tivesse credibilidade internacional. Então, Schacht era um tipo de porta-voz do mundo financeiro conservador e proporcionava credibilidade. Na adulação dos grandes empresários, Schacht era o colaborador mais importante de Hitler e Göring. Mas a colaboração deles não era isenta de conflitos. Em 1º de abril de 1933, as tensões entre eles aumentaram, depois que Hitler declarou um boicote nacional aos negócios dos judeus e as tropas de assalto foram enviadas para intimidar e perturbar as lojas e estabelecimentos de judeus. Schacht, de imediato, reconheceu a estupidez de tal ação. Primeiro, havia investidores estrangeiros nas lojas de departamento. Eles disseram, essas lojas podem ser de judeus, mas nós somos ingleses, franceses e italianos, não somos judeus. E estamos sofrendo porque, se falirem, perdemos nossos investimentos. Os bancos concordaram, falaram, não somos judeus, emprestamos dinheiro para essas lojas de departamento. Se não pagarem os empréstimos, o problema volta para nós. Por fim, isso ficou tão extremo que até os nazistas que trabalhavam como funcionários nas lojas de departamento judaicas falaram, o chefe pode ser judeu, mas nós não somos, vamos perder nosso emprego. Nessa ocasião, Hitler deu ouvido a Schacht e cancelou o boicote. No entanto, o interessante foi que esse sinal de até onde Hitler poderia chegar para impor suas políticas de arianização foi atraente para seus novos colegas de negócios e para um mais em especial, o fabricante de armas Gustav Krupp von Bohlen. Krupp, que antes era um franco crítico de Hitler e os nazistas, escolheu esse momento para se converter à causa nazista. Em 1918, quando sabiam que a derrota era iminente, Krupp e outros industrialistas foram muito bons em tirar suas patentes e seus engenheiros da Alemanha e levá-los para a Espanha, Suécia, para países neutros. E eles até experimentaram novas armas da Rússia comunista. Já havia um acordo secreto de cooperação entre Reichswehr e o exército soviético na República de Weimar. Isso significa que aviões de guerra e tanques também eram testados na União Soviética naquela época, mas o Reich alemão não tinha permissão para produzir por causa do Tratado de Versalhes. Como teve a chance de se encontrar secretamente com Hitler em 13 de fevereiro de 1933, Krupp estava agora convencido do rearmamento iminente da Alemanha em larga escala e da oportunidade de trazer de volta suas fábricas e linhas de produção para dentro das fronteiras alemãs. Poucos dias depois de Hitler assumir o poder, ele fez um discurso para um grupo de oficiais do exército e deixou muito claro que a prioridade número 1 do seu governo era o rearmamento e o exército teria o maior lugar nesse governo. Krupp, como muitos outros empresários alemães, também era um oportunista. Em outras palavras, ele desejava se engajar com o poder público, contanto que não comprometesse seus próprios interesses como empresário. E isso ocorreu. Como empresa de aço e armamentos, Krupp também era um dos que se beneficiaram com o aumento dos gastos do Reich em armamentos. Gustav Krupp já havia doado 1 milhão de marcos para a campanha eleitoral nazista, como sinal de sua boa vontade. Agora, ele queria ir mais longe. Ele revelou a Hitler que suas indústrias estavam prontas para rearmar a Alemanha e contribuir com o partido nazista sem outras condições, a não ser servir e apoiar o Reich de Hitler. Esse foi o começo do pacto diabólico entre a elite nazista, grandes empresários e o exército alemão, os quais controlaram o Terceiro Reich por todo o seu condenado mandato. Para consolidar seu poder sobre a totalidade da economia germânica, Hitler precisava controlar a mão de obra alemã.
dia 1º de maio de 1933, Hitler declarou o Dia do Trabalho Nacional e feriado remunerado. Por toda a Alemanha, os sindicatos organizaram manifestações enormes para comemorar esse evento, gratos porque o novo regime estava apoiando seus membros. Na realidade, Hitler tinha um plano muito diferente para eles. No dia seguinte, as tropas de assalto nazistas tomaram controle das sedes dos sindicatos de todo o país, prendendo seus líderes e confiscando seus bens, inclusive seus estabelecimentos, bancos, jornais, lojas e outras empresas de serviços. No total, bens no valor de mais de 180 milhões de marcos foram confiscados, tornando-se assim uma das operações mais rentáveis para o regime nazista durante o período de paz. A mente por trás dessa operação era o novo líder do Partido dos Trabalhadores de Hitler, Robert Ley. Ley estabeleceu um novo sindicato nazista estatal, a Frente Alemã para o Trabalho, conhecida pela sigla DAF. Sob as novas leis trabalhistas, os operários alemães só tinham permissão para pertencerem a esse sindicato controlado pelos nazistas. Apenas no ano de 1934, as taxas coletadas pelo DAF renderam para o Partido Nazista 300 milhões de marcos. Mas sua principal responsabilidade era manter a mão de obra organizada sob o controle estatal. Benefícios, salários mais altos, menos horas de trabalho e greves pararam de ser um problema para os empregadores alemães, quando Hitler cumpriu a promessa de fazer os sindicatos obedecerem à força. Ao mesmo tempo, usando seu novo músculo financeiro, os nazistas decretaram um novo programa de construção e obras públicas, objetivando garantir um emprego pleno. Então, Hitler embarcou numa série de projetos de obras públicas como parte do projeto de recuperação econômica que ele prometeu aos alemães. O mais famoso foi a Autobahn, que é um sistema de estradas incrivelmente impressionante e sem precedente em lugar nenhum do mundo. Em poucos meses, a Alemanha estava quase irreconhecível. Novos prédios modernos foram erguidos nas cidades alemãs, ligadas por uma nova infraestrutura de transporte com autoestradas e linhas de trem modernas, além de moradias acessíveis para os trabalhadores e suas famílias. A qualidade de vida dos alemães em geral melhorou de modo significativo e o desemprego foi quase erradicado. Porém, como sempre, quando se trata dos nazistas, essa prosperidade econômica era uma fachada para as atividades sinistras que ocorriam nos bastidores. Na realidade, ele estava pensando nas implicações militares também. Ter um sistema de estradas incrivelmente sofisticado, no qual é possível transportar produtos e veículos militares rapidamente, era importantíssimo para a Segunda Guerra Mundial do lado alemão. Existia uma conspiração de rearmamento secreto contra o desejo dos aliados e, é claro, as condições da Liga das Nações. E a Alemanha, no começo da década de 1930, estava na Liga das Nações. E também havia a condição do Tratado de Versalhes. Então temos a vontade de Hitler de emergir no mundo secreto para se rearmar. Por precisarem fazer o rearmamento da Alemanha em sigilo, os nazistas tinham que encontrar um modo de ocultar os custos deste vasto empreendimento. Precisava-se desesperadamente de uma nova fonte secreta de dinheiro. Mais uma vez, o confiável Hjalmar Marschott apresentou uma solução engenhosa: a introdução das notas da MEFO. MEFO era a sigla para a Corporação de Pesquisa Metalúrgica, uma empresa de fachada fundada por Schott como um modo de o governo poder aumentar as notas de crédito para as empresas alemãs em troca de títulos amortizáveis do governo. Como em práticas comerciais comuns da economia, eles tinham o prazo de 3 meses. Em outras palavras, o Reich tomou praticamente crédito para financiar contratos bélicos. Essas notas tinham certificado de renovação que poderiam ser estendidos para 5 anos, o que é, na verdade, uma violação aos direitos comerciais. Porém, isso permitiu que o Reich se tornasse formalmente, mas de fato, endividado em longo prazo, sem ter que declarar isso nos registros de débito ou no orçamento imperial. O investimento inicial da MEFO veio de 4 dos maiores fabricantes de armas do país, inclusive Krupp. Essas empresas alemãs não só construíram a máquina de guerra da Alemanha, como também foram um importante participante da marcha em direção ao emprego pleno. Com suas fornalhas funcionando com total capacidade e os negócios a todo vapor, era hora de Gustav Krupp mostrar a Hitler como ele estava grato pelo seu apoio. Ele estabeleceu um fundo fiduciário chamado Fundo Adolf Hitler, no qual ele e seus colegas industrialistas podiam doar parte dos lucros da campanha de rearmamento para os nazistas. No início, essas doações eram consideradas voluntárias.
Porém, mais tarde, Krupp ordenou que as doações tinham que igualar a 0,5% dos salários anuais prévios da empresa. Só no primeiro ano somaram-se 30 milhões de marcos. A princípio, Hitler decretou que o fundo criado com seu nome deveria ser usado para financiar apenas o Partido Nazista. Quando Hitler assumiu o poder, ele fez alarde, dizendo: eu não tenho intenções financeiras. Eu não vou aceitar o salário de chanceler. Eu posso usar o dinheiro do Partido Nazista que eu criei e dos direitos autorais do meu livro, Mein Kampf. E certamente Max Amann deixou claro que todos os casais casados iam ganhar um exemplar do Mein Kampf. Isso custou bastante dinheiro, então assim ele juntou enormes quantias. Ele punha os bolsos para fora e falava: eu não carrego dinheiro, não tenho dinheiro. Ele tinha várias pessoas importantes, como Max Amann, que agiam como seus administradores judiciais pessoais. Eles usavam um dispositivo que é pouco conhecido e que é um acordo que pode ser verbal. O acordo não tem que ser um documento escrito. E ele tinha acordos verbais com Max Amann, com seu fotógrafo Hoffman, que administrava mais dinheiro pessoal. Se o editor Max Amann era o braço direito de Hitler no que diz respeito às finanças particulares, seu braço esquerdo era o fotógrafo pessoal Heinrich Hoffmann. Hoffmann gerenciaria a segunda fonte mais importante de renda de Hitler, seus direitos de imagem. Hitler e Hoffmann lucravam com cada cartão postal, foto autografada e imagem impressa em jornal ou revista. Durante os anos de seu mandato, os dois ganharam uma fortuna. O chefe de propaganda nazista Joseph Goebbels criou direitos autorais para o nome de Hitler, de modo que toda cidade que desejasse batizar uma praça ou rua em homenagem ao novo chanceler teria que pagar. Apesar de alegar ter uma vida modesta, Hitler estava juntando dinheiro. Só no seu primeiro ano no poder, ele declarou para fins legais a renda de 1,2 milhão de marcos. Essa foi sua primeira e última declaração de imposto de renda durante os 13 anos e meio no poder. Um funcionário público dedicado da Receita Federal do governo alemão procurou Hitler e falou: meu Führer, nós não encontramos nenhuma declaração sua do imposto de renda. Hitler fez um decreto imediato que o absolvia de qualquer atividade criminosa. A única coisa que podemos dizer de Hitler é que ele não era tão extravagante mesmo. Ele se vestia de modo normal, não gastava dinheiro, não tinha grandes estilistas fazendo roupas para ele. Mas sempre há exceções à regra. Em 1935, Gustav Krupp saiu do cargo de presidente do fundo Adolf Hitler e foi substituído pelo secretário particular de Hitler, Martin Bormann. Bormann usou o fundo para transformar a casa-refúgio de Hitler nos Alpes Bávaros, onde Bormann também tinha residência, num forte luxuoso que se tornou conhecido como Berghof. Na verdade, ele usava seu dinheiro para aumentar a eficiência do seu domínio sobre a Alemanha. Por isso, ele queria ampliar Berghof, porque era um centro do governo, correto? Fazia sentido. E ele poderia dizer: o governo não está pagando por isso, os impostos não estão pagando por isso, eu estou pagando. E todas as doações para o fundo Adolf Hitler eram livres. Em 3 de agosto de 1934, o presidente Paul von Hindenburg faleceu. Como o dinheiro agora não faltava e sua popularidade estava sempre em alta, Hitler não perdeu tempo e convocou um referendo para unir as funções de presidente e chanceler da República Alemã. Aprovado pela grande maioria, Hitler se tornou Führer do Terceiro Reich, com todo o poder à sua disposição para lançar a próxima fase do seu plano: restaurar as antigas fronteiras do Reich alemão antes do Tratado de Versalhes, de onde desferiria um golpe assustador no resto da Europa. Adolf Hitler agora era Führer, o governante absoluto da Alemanha. Depois de banir e exilar seus oponentes políticos internos e consolidar toda a autoridade em suas mãos,
Ele agora desejava ir a público com seu já avançado plano de rearmamento militar. Enquanto adulava os líderes mundiais, garantindo que seu rearmamento não tinha intenções agressivas, ele contava com seu recém-promovido ministro da Economia, Hjalmar Schacht, para abastecer financeiramente o rearmamento em ritmo acelerado. Hjalmar Schacht era, acima de tudo, responsável por garantir o rearmamento alemão na economia externa, fazendo acordos comerciais bilaterais, o que fez como ministro da Economia e também ampliando as obrigações alemãs de pagamento de empréstimos e títulos. Hjalmar Schacht era, de certo modo, o carro-chefe do Reich alemão para os países ocidentais. Schacht era considerado, no exterior, quem poderia, nesse caso, moderar ou até mesmo controlar Hitler e os companheiros mais próximos de Hitler politicamente. Mas isso foi um verdadeiro erro. Em 16 de março de 1935, Hitler reclamou oficialmente o rearmamento da Alemanha, fazendo suas indústrias funcionarem à velocidade total. Além disso, ao aumentar os gastos militares da Alemanha, ele também reintroduziu o alistamento militar. A conscrição foi um importante passo para reduzir o problema de desemprego da Alemanha. Ela retirou milhões de homens do mercado de trabalho, principalmente jovens, e os colocou nas Forças Armadas. Em 1936, a Alemanha alegava que havia reduzido o desemprego para 0%. Alcançou o emprego pleno. Foi um passo importante quando a maioria do mundo ainda lutava com taxas de 2 dígitos de desemprego ou até acima de 20%. Em alguns casos, a Alemanha resolveu esse problema quase da noite para o dia. Tínhamos o que parecia ser crescimento econômico, estabilidade política e um país que parecia ser bem administrado e gerido. E, é claro, 1936 é também o famoso ano dos Jogos Olímpicos de Berlim. E foi um tipo de propaganda fantástica, nós podemos dizer. A Olimpíada de Berlim, em agosto de 1936, foi a vitrine perfeita para exibir uma Alemanha ressurgente e um modo de afirmar ao mundo a intenção pacífica dos nazistas. Em se tratando de impressionar no palco mundial, nenhum gasto foi poupado por Hitler e seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels. Eles gastaram mais de 16 milhões de Reichsmarks. Nacionalmente, gastaram cerca de 30 milhões de marcos. Eles, obviamente, fizeram um filme documentário de propaganda incrível chamado Olímpia, dirigido pelo famoso Leni Riefenstahl, e custou cerca de 7 milhões de marcos. Então, são grandes somas, mas para um projeto importantíssimo. E, quer saber, funcionou de verdade para os nazistas. Hitler agora poderia se envaidecer e vangloriar no palco mundial, confiante de que as chamadas grandes potências ficaram intimidadas pela amostra de força e supremacia da nova Alemanha. Ele havia rearmado o país em transgressão direta ao Tratado de Versalhes, com um protesto tímido e sem forças dos aliados ocidentais. E havia imposto as terríveis leis raciais de Nuremberg, sem ninguém levantar um dedo contra. Hitler era intocável. Ao completar um plano econômico de 4 anos com extremo sucesso, Hitler estava pronto para pôr imediatamente em prática o próximo. Mas desta vez a supervisão seria feita por alguém mais próximo ao trono de Hitler, Hermann Göring. O chamado Plano de 4 anos foi escrito por Göring em 1936, com ordens de Hitler. Esse plano era para deixar a economia alemã beligerante em 4 anos, reduzindo importações de matérias-primas e, acima de tudo, investindo em setores econômicos como produção de combustível, com o qual o Reich alemão se tornou mais independente do exterior. Acima de tudo, o objetivo era direcionar produtos escassos, como o aço, para setores que eram especialmente importantes para o armamento. A união da sociedade e do estabelecimento de Göring foi um modo de fortalecer os laços entre o Partido Nazista e uma empresa alemã especialmente influente, o grupo das maiores companhias químicas, a IG Farben. Na década de 1920, a IG Farben era mais ou menos a 40ª, 50ª empresa mais rica do mundo. Em 1942, era a 3ª empresa mais rica do mundo. Como isso aconteceu? Como essa empresa, que era de produtos químicos, cresceu e virou uma empresa dominante na Alemanha nazista.
A empresa fez enormes doações para o fundo Adolf Hitler, mas houve uma troca de favores também, porque a IG Farben não apoiou Hitler de longe. Ela insistiu que seus diretores tivessem uma vista nacional-socialista e, na verdade, promoveu cursos de treinamento sobre o nacional-socialismo. Temos aqui uma empresa que realmente se envolveu com o regime de Hitler. Era uma companhia química, mas também fazia borracha sintética, óleo sintético e, mais tarde, fez um pesticida chamado Zyklon B. Zyklon B, no fim, desempenhou um papel extremamente significativo e diabólico nos horrores da solução final. O relacionamento entre a IG Farben e os nazistas remonta aos dias anteriores a Hitler assumir o poder, quando a empresa fez contribuições financeiras para as campanhas eleitorais nazistas. Alguns dos seus proeminentes executivos eram membros do partido. Na reunião secreta entre Hitler e os industrialistas líderes da Alemanha em 20 de fevereiro de 1933, o cartel de empresas químicas foi representado pelo membro da diretoria da IG Farben, Georg von Schnitzler. Depois dessa reunião, a IG Farben se tornou um dos principais doadores do partido nazista. A empresa fez enormes doações para o fundo Adolf Hitler, mas houve uma troca de favores também, porque a IG Farben não apoiou Hitler de longe. Ela insistiu que seus diretores tivessem uma vista nacional-socialista, e ela promoveu cursos de treinamento sobre nacional-socialismo nos dias de treinamento. Por isso, temos aqui uma empresa que não estava distante. Essa empresa realmente se envolveu com o regime de Hitler. O novo plano econômico de 4 anos aumentou a produção bélica para níveis sem precedentes. Mas nem todo mundo estava impressionado com o trabalho de Hermann Göring. Hjalmar Schacht sentiu que o nazista peso pesado estava se envaidecendo e usando sua posição para se enriquecer e promover tanto quanto a Alemanha. Tudo o que foi conquistado naquele momento com sucesso com um plano de 4 anos foi apenas a continuação das medidas que eu havia imposto como ministro da Economia. No fim de 1937, eu havia ligado essas medidas com o plano de 4 anos e com a indústria, quando a base dos trabalhos de Hermann Göring me pegou totalmente de surpresa. Göring não perdeu tempo em explorar o plano de 4 anos para obter ganhos pessoais. Quando os fabricantes de armamentos alemães demonstraram preocupação com a qualidade das principais reservas de minério de ferro da Alemanha nas montanhas de Harz, Göring não só proibiu o uso de minério de melhor qualidade importado, como também fundou uma empresa estatal de fundição de minério de ferro chamada Reichswerk Hermann Göring. E uma boa parte dos lucros da empresa ficava com ele. Embora vários industrialistas alemães estivessem preocupados com a corrupção e megalomania de Göring, um que não estava e que lucrava ainda mais que Göring era o magnata do aço e carvão Friedrich Flick. Flick era um homem que cresceu por esforços próprios e erigiu seu império industrial do zero. Ele era um dos 25 homens presentes na reunião secreta de 20 de fevereiro de 1933. Àquela época, Flick contribuiu com 100 mil marcos, doação que se tornou anual. Como muitos outros industrialistas, Flick ganhou contratos do programa de rearmamento governamental. Mas ele se envolveu mais intimamente com o regime nazista quando seu representante Otto Steinbrück o apresentou a Reichsführer SS Heinrich Himmler. Flick rapidamente se tornou um apoiador veemente do Reichsführer SS. O círculo de amigos do Reichsführer SS era representado por empresários alemães e membros da diretoria das empresas alemãs mais ou menos proeminentes. Esse círculo de amigos do Reichsführer SS tinha a tarefa de coletar doações para o benefício do Reichsführer SS Heinrich Himmler, as quais ele tinha liberdade para usar. As doações anuais desse círculo de amigos somaram cerca de 1 milhão de Reichsmarks no ano. Himmler assistiu invejosamente quando seu grande rival na disputa pela atenção de Hitler, Göring, se tornou o chefe supremo da economia alemã. Ironicamente, porém, quando Göring se tornou responsável pelo novo plano de 4 anos, ele descobriu que precisava da organização de âmbito nacional da SS para administrá-lo.
A SS também foi útil para fazer a união com os financiadores como Friedrich Flick, que concordou em fornecer milhões de toneladas de carvão para as fornalhas da Reichswerk Hermann Göring. Uma vítima da nova cooperação entre Himmler e Göring na coordenação da economia alemã foi Hjalmar Schacht. Schacht havia se oposto a Göring, ao mostrar a Hitler suas preocupações sobre a administração da economia de Göring. Agora, com Himmler do seu lado, Göring pôde jogar de escanteio Schacht, que, como consolo, pôde continuar momentaneamente na presidência do Reichsbank naquele momento. Eu não acho que Hitler era um bom gerente. Eu acho que sua técnica era dar para umas 4 pessoas a mesma tarefa e deixá-las se matarem para fazer. Havia muita gente competindo para tentar chamar a atenção de Hitler. Não havia delegação de tarefas nem gestão de verdade. Com Schacht fora do caminho, Göring havia consolidado com sucesso sua posição como único e supremo chefe da economia e indústria alemã. Com seu modo tipicamente bombástico, ele não resistiu em passar uma mensagem final para o humilhado Schacht, numa ligação de despedida do seu escritório no Ministério da Economia. Herr Schacht, agora estou sentado na sua cadeira. Alemanha, novembro de 1937. Durante o último ano, sua economia em expansão esteve sob o controle de um dos escudeiros mais próximos de Hitler, Hermann Göring. Mas, apesar de sua taxa de crescimento, o país ainda estava em situação difícil por causa de vários problemas importantes. Sua autossuficiência e seu protecionismo resultaram na substituição de matérias-primas importadas de alta qualidade por nacionais de qualidade inferior. E para cumprir as demandas exatas do plano de 4 anos e a taxa de rearmamento, o Ministério das Finanças teve que contrair pesados empréstimos e o país estava agora endividado. Temos que observar o fato de que ele estava se recuperando porque tinha crédito. Ele emprestou muito dinheiro e o único modo de conseguir quitar a dívida era, francamente, através de expansão territorial. Na verdade, isso significava invadir outros países e pilhar. Em 12 de março de 1938, as tropas alemãs anexaram a pequena vizinha Áustria sem disparar um único tiro. Depois de 25 anos longe de seu país natal, Adolf Hitler usou simbolicamente a travessia em Braunau an Inn, sua cidade natal, para fazer sua triunfante entrada. Milhares de austríacos entusiásticos deram as boas-vindas ao filho favorito do país. Houve uma calorosa recepção para os nazistas em muitas partes da Áustria, não só na cidade natal de Hitler, mas em Viena também. Os nazistas foram saudados muito cordialmente em muitos lugares, mas agora dirão, não, nós fomos as primeiras vítimas do nazismo. Além de pessoalmente satisfatório para Hitler, a união de seu país natal à sua nação adotiva, essa anexação foi extremamente vantajosa para a economia alemã e para Hermann Göring pessoalmente. Primeiro, o Reich alemão se beneficiou do ouro e das reservas internacionais da Áustria, que foram imediatamente absorvidos. Depois, o Reich alemão se beneficiou da mão de obra da economia austríaca. Ao mesmo tempo que expandia suas fronteiras e aproveitava os bens dos países vizinhos, o Reich alemão também ampliava suas políticas de arianização, permitindo a apreensão de mais estabelecimentos e economias de judeus. A arianização foi um programa muito bem desenvolvido e orquestrado. Adolf Eichmann havia desenvolvido uma estratégia muito eficiente para essencialmente roubar tudo dos judeus que queriam sair. Queriam sair a princípio da Áustria e depois da Alemanha. Eles iam ao estabelecimento, podia ser uma loja de departamento, jornal judeu, e falavam, escuta, você tem 2 opções, pode vender para nós por cerca
de 1/10 do valor, mas nós lhe daremos o dinheiro e lhe daremos uma passagem para a França. E você ainda pode continuar com seu estilo de vida ou será jogado num campo de concentração. Faça a sua escolha. Na Alemanha foi um processo bem longo, começando em 1933 e ficando mais intenso no decorrer da década de 1930, mas não foi tão imediato. Na Áustria foi muito rápido depois da anexação em 1938 e em poucos meses estabelecimentos foram apreendidos com a arianização e a ação foi completada pelo Escritório de Transferência de Propriedade a partir de 1938. A essa época, os nazistas ainda não haviam decretado a solução final para a questão judaica. Para alguns felizardos, ainda existia um modo de fugir do Reich alemão, contanto que concordassem em entregar todas as posses para o governo alemão. Eu vi os documentos de imigração da arianização da família sobre a qual eu escrevi, os Hammerswalds. É de partir o coração porque tudo, desde o anel de esmeralda quebrado até o piano, estava nessa lista. E eles não podiam sair do país a não ser que entregassem absolutamente tudo. Os nazistas se beneficiaram com a imigração judaica aplicando uma taxa de voo, a qual tirava 35% da propriedade deles na imigração. E também pegaram muito mais quando os judeus tentaram transferir dinheiro. Chegaram a aplicar até 80% de sobretaxa sobre tudo que tentaram transferir. À medida que a pressão pela arianização aumentava entre 1935 e 1938, tornou-se comum judeus venderem seus negócios para gerentes arianos, em que eles achavam que podiam confiar para cuidar dos estabelecimentos até que pudessem voltar. Todos os judeus nessa época que tinham negócios pensaram que o nazismo poderia ser apenas uma fase passageira. Beleza, vamos obedecer às regras de arianização e eu vou, no papel, dar o meu estabelecimento para um gerente ariano, esperando recuperar quando voltar, seja lá de onde eu estiver indo. Mas, infelizmente, depois de realizada a transferência, eles ficavam totalmente à mercê dos antigos sócios e não podiam fazer nada se fossem expulsos. E, em segundo lugar, o dinheiro que era dado a eles em muitas vendas também era posto em contas bloqueadas, então também não havia nenhuma flexibilização. Na Áustria, esse processo se intensificou depois que Göring declarou o registro compulsório das propriedades de judeus como parte do seu plano de 4 anos. O principal departamento de segurança do Reich era como uma câmara de compensação. Eles davam um visto de saída para os judeus saírem do país. Mas era como uma fábrica na qual eles entravam e roubavam todas as posses que entregavam novamente por escrito. Depois, no final, o judeu recebia o documento para sair, se tivesse sorte. O Partido Nazista controlava o processo de urbanização com muito cuidado. Por exemplo, os administradores econômicos tinham o direito de decidir quem ficava com uma propriedade específica, controlando o processo de arianização e, portanto, era principalmente dado aos membros do Partido Nazista. E isso gerava mais corrupção. A perseguição ideológica e econômica aos judeus andou de mãos dadas. E, em novembro de 1938, incitados pela propaganda antissemita de Goebbels, membros das tropas de assalto com a ajuda de civis realizaram a maior e mais cruel ação contra os judeus. Kristallnacht, ou a Noite dos Cristais. Centenas de propriedades, estabelecimentos e sinagogas judaicas foram sistematicamente destruídas. Muitas das janelas das lojas destruídas eram asseguradas por senhorios arianos, que alugavam essas lojas para os judeus. E agora, esses arianos estavam pedindo o dinheiro de volta, deixando algumas empresas de seguro alemãs em risco de falência. Göring ficou furioso com Goebbels. Numa reunião interna, ele falou: seria melhor se tivesse matado alguns judeus em vez de destruir as janelas das lojas que temos que consertar com vidro belga importado. Göring apresentou uma boa solução. Ele decidiu prender os judeus responsáveis pela violência e exigiu que pagassem 1 bilhão de Reichsmark via impostos diretos adicionais como compensação.
Eles impuseram imposto sobre fortuna para os judeus que pagariam mais de 18 meses em 5 prestações. Isso abocanhou 25% da riqueza total dos judeus, mais de 1 bilhão de Reichsmarks, e foi visto como imposto punitivo pelos eventos da Noite dos Cristais. É claro que os judeus não foram os responsáveis, foram as vítimas. Numa tentativa de proteger ao menos um pouco dos seus bens, alguns judeus os enviaram para a Suíça, onde acharam que o sigilo do sistema bancário suíço poderia manter parte de suas posses longe das garras dos nazistas, mas até isso não foi totalmente eficaz. O que foi muito cruel foi que a Gestapo enviava agentes para a Suíça, geralmente com uma procuração forçada de alguém que eles haviam posto num campo de concentração. E apresentavam essas procurações e diziam: eu sou o representante de fulano e estou aqui para tirar todos os bens dele do banco. Depois de ter marchado sobre a Áustria e depois, em outubro de 1938, sobre a região dos Sudetas, com pouco mais de um murmúrio de protesto da comunidade internacional, Hitler se preparava para expandir sua busca por território e recursos. Em 15 de março de 1939, Hitler mobilizou suas tropas e ocupou o resto da Tchecoslováquia. Como na Áustria, o exército alemão encontrou pouca resistência e a comunidade internacional abandonou o governo tcheco à própria sorte. A Tchecoslováquia tinha algumas das indústrias mais desenvolvidas do antigo Império Austro-Húngaro, assim como reservas importantes de carvão na região da Silésia. Todas elas foram rapidamente apreendidas e controladas pelo Reich. As avançadas indústrias automotivas, armamentistas e aeronáuticas da Tchecoslováquia permitiram que o país tivesse uma das forças armadas mais bem equipadas do Império entre guerras. E como não houve confrontos, os alemães puderam confiscar uma vasta gama de equipamentos militares suficientes para armar 30 divisões, metade do exército alemão. Mas houve uma coisa que o Reich não pôde se apossar de imediato: as enormes reservas de ouro tchecas. O Banco de Compensações Internacionais foi um banco montado depois da Primeira Guerra Mundial para coletar as indenizações alemãs. Então, todos os países envolvidos na guerra tinham contas lá. Em 1939, o governador do Banco da Inglaterra, Montagu Norman, era um amigo próximo do presidente do Reichsbank, Hjalmar Schacht. Poucos dias depois da transferência das reservas de ouro tchecas para o Banco da Inglaterra, Schacht pediu que Norman entregasse essas reservas de ouro para o Banco de Compensações Internacionais e depois transferi-las para o Reichsbank. E Norman concordou de bom grado. Nenhum dos outros participantes do Banco de Compensações Internacionais ousou protestar. O que Hitler queria, Hitler conseguia. Ele era partidário dos nazistas e ele não protegeu as reservas, então foi um dos modos como eles usaram um banco montado para o propósito de coletar indenizações dos alemães depois da Primeira Guerra Mundial. Eles o usaram numa enorme rede de lavagem de dinheiro. Foi, na verdade, muito brilhante o que fizeram. Brilhante, mas absolutamente ilegal e corrupto. No verão de 1939, Adolf Hitler era o soberano absoluto de um Reich que estava expandindo sem resistência pela Europa. Ele havia sido ajudado e incitado pelo seu círculo servilmente corrupto, pelos industrialistas e financistas inescrupulosos e pelo poder crescente das forças armadas alemãs. Hitler não era controlado pelo exército ou pelos grandes empresários. Ele sempre foi um agente livre nesse cartel. Mas é claro que eles tinham um enorme peso de influência em certos pontos nas políticas de Hitler. Eles não controlavam as políticas dele. Hitler não era um fantoche do exército nem dos grandes empresários, mas era comparsa deles. Mas, apesar do crescimento ávido de sua economia, o déficit comercial e financeiro do Reich alemão havia inchado em proporções inimagináveis. Para satisfazer o monstro que havia criado, Hitler precisava expandir as fronteiras da Alemanha muito mais e roubar muito mais.